Há momentos em que o coração começa a esfriar sem que a gente perceba. Não é necessariamente um grande pecado que cria distância entre você e Deus. Às vezes, tudo começa quando você decide guardar uma área da sua vida só para si. Um sentimento não confessado, uma atitude não rendida, um controle que você insiste em manter. Você continua orando, continua acreditando, continua ouvindo louvores e lendo versículos. Mas, lá no fundo, algo parece diferente. Aquele calor da presença de Deus já não é tão intenso. A alegria que antes enchia sua alma parece mais distante. É como se você estivesse perto de Deus na mente, mas longe dele, no coração. Isso dói, porque você se lembra de como era antes. Você se lembra de quando sentia o amor do Pai de forma pessoal, viva, real. Nosso Pai não quer apenas suas palavras, Ele quer o seu coração. Ele não busca somente obediência exterior. Ele deseja amor, confiança e entrega completa. Seja bem-vindo ao canal Refúgio da Alma. Nesta sexta-feira abençoada, eu desejo a você um bom dia, que a paz do Senhor Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça neste novo amanhecer. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que estão reunidos neste momento para orar. Não importa onde você esteja, o Espírito Santo nos une agora em um só propósito, em uma só fé. Antes de começarmos, eu peço que você clique no gostei. Isso ajuda a levar esta oração a mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração. Somos uma família que ora todos os dias às 6 da manhã. Quando você retém algo, pode até parecer liberdade no começo, mas aos poucos isso se transforma em um muro invisível. Esse muro não é construído de um dia para o outro. Ele cresce devagar, através do orgulho, da raiva guardada, de hábitos secretos, da necessidade de controlar tudo. Também pode crescer por medo, vergonha, ressentimentos escondidos ou escolhas que você prefere não colocar diante de Deus. Quanto maior o muro, menor a sensibilidade espiritual. Você começa a sentir menos fome da palavra. A correção de Deus passa a incomodar. A presença que antes consolava parece mais distante. Um exemplo claro disso é a história de Jonas. Ele obedeceu à missão de Deus e foi até Nínive. O povo se arrependeu e Deus mostrou misericórdia, mas Jonas ficou irritado. Ele fez a obra de Deus, mas seu coração não estava alinhado ao coração do Senhor. Ele estava perto da missão, mas longe da compaixão divina. Isso também pode acontecer conosco. Podemos servir, falar de fé, fazer o que é certo e ainda assim proteger orgulho e mágoas por dentro. E quando isso acontece, a intimidade começa a desaparecer. Por isso, é importante entender o que é verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é viver debaixo da vontade de Deus. Quando você se submete ao Senhor, Ele o liberta do peso de tentar controlar tudo, liberta da necessidade de sempre ter razão, liberta da escravidão do pecado e das emoções desordenadas. A entrega não é perda, é caminho de volta para a intimidade. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus declara essas palavras no Evangelho de Lucas 9:23, Ele não está falando apenas a um grupo específico, mas a todos. É um chamado universal. Negar a si mesmo não é perder identidade, mas submeter a própria vontade à vontade de Deus. É dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tomar a cruz diariamente significa viver uma fé constante, não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis.
A cruz representa renúncia, perseverança e fidelidade. Seguir a Cristo é um caminho de entrega, de obediência e de transformação. Não é uma fé superficial, é compromisso diário. Jesus não prometeu facilidade, prometeu presença. Ele não prometeu ausência de lutas, prometeu vitória eterna. Hoje, nesta sexta-feira, o Senhor nos chama novamente. Negue o medo, negue a dúvida, negue o desânimo e siga confiando. Não é possível seguir Jesus segurando o próprio orgulho. Não é possível caminhar perto dele protegendo pecados secretos. Mas a boa notícia é: a intimidade pode ser restaurada. E tudo começa com rendição diária. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu me rendo ao Senhor. Talvez o que esteja impedindo sua entrega completa seja o medo. Medo de perder algo, medo de abrir mão de um relacionamento, de um hábito, de um sonho pessoal. Às vezes você pensa que, se render totalmente, ficará fraco, ou que Deus tirará aquilo que você mais gosta. Mas o Pai não pede rendição para ferir você, Ele pede rendição para curar você. Talvez hoje seja o dia de perguntar a si mesmo: o que eu ainda estou segurando? É orgulho, falta de perdão, um pecado escondido, a necessidade de controlar tudo? Nada vale mais do que a intimidade com Deus. Você pode conquistar sucesso, reconhecimento e conforto, e ainda assim sentir um vazio profundo. Mas quando seu coração está alinhado ao coração do Pai, sua alma encontra descanso verdadeiro. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez ninguém saiba da dor que você carrega, mas Deus sabe. Tomar a cruz diariamente é continuar confiando mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor. É acordar cedo para orar, mesmo cansado. É perdoar, mesmo ferido. É crer mesmo sem ver. A cruz nos ensina que antes da ressurreição houve entrega. Antes da vitória houve sacrifício. Antes da coroa houve espinhos. Mas o mesmo Deus que sustentou Jesus até o fim, sustenta você hoje. Não desista, não pare, não retroceda. Se o Senhor colocou essa palavra diante de você nesta manhã, é porque Ele está te fortalecendo para algo maior. Talvez a cruz que você carrega hoje seja o peso da responsabilidade, da enfermidade, da espera por uma resposta. Mas lembre-se, Deus nunca permite um peso maior do que você pode suportar com Ele. O Senhor está moldando o seu caráter, está preparando o seu testemunho, está fortalecendo a sua fé. E quando você olhar para trás, verá que cada lágrima foi semente de milagre. Agora vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de sexta-feira nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, nós negamos a nossa vontade para viver a Tua vontade. Entregamos nossos planos, nossos medos e nossas ansiedades. Fortalece-nos para carregar a cruz de cada dia com fé e coragem. Visita agora cada lar representado nesta oração. Que o Teu Espírito Santo entre nas casas, nos quartos, nos hospitais, nos ambientes de trabalho. Pai amado, eu reconheço que houve momentos em que meu coração ficou dividido. Houve áreas que eu não entreguei completamente a Ti. Perdoa-me por cada atitude de orgulho, por cada medo que me fez confiar mais em mim do que em Ti. Senhor Jesus, eu lembro do que está escrito em Evangelho de Lucas 9, versículo 23. Ensina-me a negar a mim mesmo diariamente. Ajuda-me a soltar o controle. Ajuda-me a abandonar aquilo que me afasta de Ti. Quero seguir-Te não apenas com palavras, mas com um coração inteiro. Senhor, visita cada enfermo, toca com Teu poder de cura, renova as forças de quem está fraco, restaura a saúde de quem está lutando contra enfermidades. Pai, responde às orações daqueles que escreveram nos comentários. Responde também àqueles que falaram em pensamento e aqueles que por algum motivo não conseguiram digitar, mas estão orando com o coração quebrantado.
O Senhor conhece cada lágrima, cada pedido silencioso, cada batalha escondida. Que nesta manhã haja renovo, haja paz, haja direção, haja provisão. Fortalece os laços da nossa alma contigo. Que nosso coração esteja alinhado à tua palavra. Que hoje seja um dia de livramentos invisíveis, de portas abertas, de respostas inesperadas, de milagres discretos que só o céu pode explicar. Pai, restaura o que esfriou, remove o que criou distância, substitui a rotina fria por devoção sincera, troca o medo pela confiança, troca o orgulho pela humildade, troca o pecado pela santidade. Eu me rendo novamente, recebe minha vida por inteiro, no precioso nome de Jesus. Amém. Nós declaramos que esta sexta-feira será abençoada, que o mal não prevalecerá, que a fé será maior que o medo. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a cada um de vocês que permaneceu até este momento orando e ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça, que Ele te sustente, que Ele te conduza em cada decisão hoje. Nunca se esqueça, Deus está cuidando de você, mesmo quando você não percebe. Todos os dias, às 6 da manhã, temos um encontro marcado aqui no Refúgio da Alma. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração. Curta e compartilhe para que essa palavra alcance mais vidas. Siga firme, siga com fé, siga com Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Um final de semana abençoado com fé e oração. Amém.